Bom dia, meus senhores e minhas senhoras. Nós não deveremos nos calar até que esse impasse seja resolvido. Foi um dos piores golpes que aconteceu no Brasil nos últimos tempos. Lewandowski tem que cair. Impeachment já. Esse homem é um irresponsável. Colocou o Brasil na rota da perturbação social. E por isso ele tem que pagar por isso. Vamos começar mostrando como a Constituição foi rasgada. Vamos ver o artigo 52. Compete privativamente ao Senado Federal. Vamos ler devagar e entender isso aqui. Processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. Processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos 1 e 2, o primeiro e segundo, funcionará como presidente o presidente do Supremo Tribunal Federal, limitando-se à condenação que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, à perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício da função pública sem prejuízo das demais sanções judiciais. Eu vou ler novamente. Nos casos previstos, nos incisos 1º e 2º, funcionará como presidente do Senado, o presidente do Supremo Tribunal Federal, limitando-se à condenação, que somente será proferida por 2/3 do voto do Senado Federal, à perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício da função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. E, portanto, o impeachment e a inabilitação são indissociáveis. O que fez Lewandowski e o Renan e o pessoal deles? Eles fizeram a votação para impeachment e fizeram uma votação para a inabilitação da presidente. Isso não é possível. Só seria possível se fosse decidido antes, discutido antes e reformada a Constituição. Como é que Lewandowski sozinho pode reformar a Constituição? Não há possibilidade disso. Isto é golpe. E o seguinte, por que o presidente do Supremo Tribunal Federal é presidente do Senado quando do impeachment, na sessão do impeachment? Para exatamente evitar que o rito do processo do impeachment, do julgamento do impeachment, não seja fora do que foi determinado. E também para que não haja nenhum ferimento na legislação do país, particularmente na Constituição. Ora, o presidente do Supremo Tribunal é exatamente para evitar qualquer mudança ou qualquer interpretação contra o que está na Constituição. No entanto, é esse presidente, o Lewandowski, que vai intercalar esta grande confusão, separando o julgamento do impeachment da inabilitação da presidente, do julgado. Ora, isso é um absurdo. Esse homem tem que ser impeachado, tem que ser levado às barras da justiça. Não só impeachado, eu acho que merece cadeia. Quem faz isso é de uma responsabilidade total. Conseguiu colocar o país num verdadeiro caos social. É o que está acontecendo e vai acontecer agora por diante. E ele é o grande responsável por isso. Existem alguns argumentos que agora o Supremo Tribunal não pode mais, se tiver que anular uma votação, a segunda votação, tem que anular a primeira.
Porque os senadores que votaram contra a limitação também votariam contra o impeachment. Não é verdade isso. Isso é conversa para boi dormir. Nós sabemos há mais de um mês, ou precisamente 15 dias, que o governo teria de 59 a 61 votos a favor do impeachment. E foi o que aconteceu, teve 61 votos a favor do impeachment. Então todo mundo sabia que ia realmente impeachar a presidente Dilma. Agora, por que Lewandowski e o senhor Renan fez tudo isso na surdina? Isso é prova inconteste de que ele estava fazendo um mal feito, que ele sabia que era um mal feito. Ele sabia que estava rasgando a Constituição. Agora, eles toparam isso. Eu acho que o pessoal contrário deve fazer, tanto Renan como Lewandowski, pagar pelo que fez. Ou os responsáveis quem fizeram. Tá certo? Principalmente Lewandowski, que era o presidente do Senado naquele momento para exatamente evitar qualquer tomada de decisão contrária à Constituição do país. E ele propõe isso. E aceita isso. Propõe e aceita. Manipula as pessoas com isso. Isso é caso de polícia. Isso é caso de cadeia nesse cara. Então, a própria Janaína está dizendo isso, que se anular um, está dando no outro. Ora, Janaína, veja lá, os votos já estavam decididos muito antes do pleito, uns 15 dias antes, ele sabia que era de 59 a 61. E ninguém sabia, e ninguém soube, só soube na hora que ia dividir as votações em duas partes. Ninguém sabia disso. Como é que o Supremo, para anular um, tem que anular? Não, anula o que está errado e acabou. O que está errado. Ninguém vai dizer ali, porque antes já tinha se sabido que os votos a favor do impeachment eram em torno de 59 a 61. E foi o que deu. Tá certo? O esdrúxulo argumento... Desculpa aqui. Qual é o objetivo de colocar como presidente do processo do impeachment o presidente do Senado? Eu já até falei. Era exatamente. Seria ali o juiz, para que evitasse qualquer quebra das leis, principalmente da Constituição. E, no entanto, é esse juiz o que fez essa confusão toda. Merece cadeia esse cara. O esdrúxulo argumento do Renan. Olha o que o Renan disse. A democracia se corrige. Ela não quer ser infalível. Lógico. Mas não é alterando a Constituição ao bel prazer que se corrige a democracia. Para se corrigir a democracia, existe uma Constituição. E a Constituição, para ser mexida, tem que ter 2/3 dos votos favoráveis. Tá certo? Afastar o presidente da República é constitucional, mas não é da Constituição inabilitar o presidente da República como consequência do seu afastamento. Não. Está lá. Tá. Está aqui. O que Renan está dizendo está aqui. Olha só. Limitando-se a condenação, que somente será proferida por 2/3 do voto do Senado Federal. É isso aqui que ele não quer ver. Dizendo que a democracia se corrige. Ela se corrige assim. A perda do cargo limitando-se a condenação, que somente será proferida por 2/3 do voto do Senado Federal, a perda do cargo com inabilitação. Está na Constituição. Como é que ele diz que a Constituição... Mas não é da Constituição inabilitar o presidente da República como consequência do seu afastamento, não. O que é isso? Eu estou lendo o quê? Isso é grego que eu estou lendo? Essa decisão terá que ser tomada aqui pelo plenário do Senado Federal. E no Nordeste, consigo dizer uma coisa, com a qual eu não concordo. Além da queda coice. Nós não podemos deixar de julgar, mas nós não podemos ser maus, desumanos. O meu voto é contrário à inabilitação. Olha só, esse indivíduo, que no dia anterior, 2 dias anteriores, deu coices na Gleisi Hoffmann, e merecidos. Ela merecia aqueles coices. Mas esse é o homem que disse que é contra da coisa. Mas nós não podemos deixar de julgar, mas nós não podemos ser maus, desumanos. O que é que ele fez com a Gleisi Hoffmann? Disse alto e bolsou no alto-falante do Senado, com todos os senadores e com a imprensa toda. Disse para o mundo
que Gleisi Hoffmann e seu marido, o Paulo Bernardo, estavam livres porque ele, o Renan, presidente do Senado, foi ao STF e tirou ela das garras da justiça. Inclusive, numa passagem, ele diz lá: você não estaria aqui se não fosse eu, você estaria presa. Esse é o Renan bandido, o Renan que tem 3 inquéritos. Esse homem tem que ir para a cadeia também. Meus amigos, não podemos parar de protestar contra isso, até que isso seja ouvido o mais rápido possível para o Brasil não entrar num caos social. Um abraço para vocês e até a próxima. Vamos à luta!